presidente. E o presidente de Israel é como se fosse um rei, uma função simbólica. Quem dirige o governo chama primeiro-ministro. Ele foi 2 vezes, ele foi a pessoa que na Guerra dos 6 Dias, no ano 67, estava responsável pelo exército de Israel. Ele é o general, primeiro general do exército, em que ele conquista Jerusalém, conquista Judeia, Samaria, Sinaí, Golã, a gente vai falar um pouco disso também. Um herói nacional. No ano 1993, ele assina acordos de paz com os palestinos, com Yasser Arafat. Também ganha o prêmio Nobel, ele, Shimon Peres, que faleceu há pouco tempo, e Yasser Arafat. Nesse acordo de paz, o que diz esse acordo de paz? Israel, no prazo de 5 anos, vai se retirar das cidades palestinas e dos territórios palestinos, e na troca vai ter um Estado palestino lá, e na troca Israel vai ter paz. Era uma época, desde que Israel nasceu, muita guerra, atentados, então um acordo de paz que ia terminar com essa guerra sangrenta de, o tempo todo, faz um atentado, responde, né, muita guerra. Só que o que acontece? Dentro dos territórios palestinos, tem até hoje em dia, porque não tem Palestina ainda, como vocês viram, esse acordo de paz fracassou, não se criou um Estado palestino. Até hoje em dia tem cidades que são sagradas para o judaísmo, como por exemplo Hebron, onde estão os túmulos dos patriarcas, Jericó, Nablus, onde está a tumba de José. Não só isso, Israel ia evacuar, ia tirar a população israelense dos territórios de Judeia, Samaria e Gaza para criar esse Estado palestino. A metade da população de Israel não gostava disso. Eu estou sendo suave. Não gostava, estou falando da direita, não quer, até hoje em dia, não quer se retirar dos territórios palestinos. Começaram a fazer manifestações muito violentas em Jerusalém, em Tel Aviv. Era um clima, eu morava aqui, eu lembro disso muito bem. Clima muito tenso entre a direita e a esquerda. Uma direita militante. Um dia eu lembro, eu morava em Jerusalém, acordei de manhã e tinha foto de Rabin, o primeiro-ministro, com o uniforme da Gestapo. Tipo, como dizendo, ele é um nazista. Não tem pior insulto em Israel que chamar outro de nazista. Não tem pior. Pode xingar, pode ser nazista, o pior. Não só isso, Rabin com fotos, com a kafia. Kafia é aquela roupa árabe. Mas que kafia? Kafia de Arafat. E Arafat aqui era o inimigo pior, um mega arquiterrorista. Até hoje em dia ele foi responsável de muita morte. Com ele tinha que fazer paz. Aí o clima ficou tão tenso, que falaram para o Rabin, vai fazer uma marcha pela paz. O Rabin não queria fazer, porque ele tinha medo que ninguém venha. Ele sentia que estava o povo em conta dele. Convenceram ele para vir à Praça Reis de Israel, não a Praça Rabin, praça chamada Reis de Israel, que é aquela praça. Montaram lá uma estrutura, trazeram cantores, cantavam pela paz. A praça estava cheia de gente, ele estava feliz. Ele vê eles cantando, feliz, ele não esperava tanta gente apoiando a paz. E falaram para o Rabi, você tem que usar, como chama? Colete. Antibalas, como é? Colete antibalas. Ele falou assim, gente, eu passei pela guerra tal, eu lutei aqui, e um monte de guerra. Se passei tudo isso, quem vai fazer alguma coisa? Mesmo que tinha ameaças de morte. Tinha muitas pessoas ameaçando de morte. E nesse lugar, ele desce dessa escada, desse degrau, depois de terminar o ato, sucesso a cerimônia, o ato central, desce aqui, tinha um judeu radical, de extrema direita, né? Ele esperava aqui, ele passou todo o negócio de segurança, tinha muita segurança ao redor dele. Ele parece que tinha algumas carteiras falsas, como que ele era também segurança. E ele espera aqui, ele desce, e ele vem com
uma pistola, 3 balas. Ok? Atira pega nele. Ele é levado um monte de segurança policial sobre a pessoa. Igal Amir, o nome dele, que até hoje já está na prisão. Joga bola em cima dele para segurar. Rabin cai aqui. Ele é trasladado a um hospital, está muito perto daqui, por isso temos ambulância, muito perto daqui. E depois de algumas horas, né, o secretário dele anuncia que ele morreu, faleceu. Foi, vamos dizer, o primeiro caso, um magnicídio, assassinato de um primeiro-ministro. Primeiro, e espero seja o último aqui, por questões ideológicas. E aí houve, aqui foi uma tragédia, gente. Eu pessoalmente lembro, eu tinha 20 e pouco anos. Eu lembro, eu tinha uma foto com o Rabin, vou mostrar para vocês uma oportunidade. Eu tinha uma foto com ele há 6 meses antes, num evento, por acaso estava aí. E, gente, o povo inteiro chorando, de direita e de esquerda. Pessoas de direita dizendo, eu peço desculpas, arrependido, muita gente arrependida. Ninguém imaginou que palavras poderiam conduzir a um assassinato. Então, desde aquele então se declarou luto nacional por 3 dias. Foi uma tragédia, isso levou muito, até hoje em dia, leva muito tempo. Isso aconteceu no ano 1995. Vocês podem ver aí, 4 de novembro do ano 95. O lugar do assassinato foi aqui. E Israel mudou completamente. O fato é que não temos Estado palestino. Esse assassino mudou a história. Estava indo para acordos de paz no Estado palestino. E ele mudou. Não só isso, no ano 96, as eleições, chama eleições, porque quem substitui Rabin, ele é assassinado, é o Shimon Peres, que ele era o número 2, ou seja, vice-primeiro-ministro. E ele governa por 1 ano e meio, tem eleições. Nas eleições, quem ganha é a direita. E desde o ano 96 até hoje em dia, quase não houve aqui governo de esquerda. Muito pouco. Um governo de esquerda e o resto sempre direita, sempre. Então, gente, mudou a história. Esse assassino. Que muitas vezes, ele tem alguns que apoiam, bastante que apoiam ele, às vezes, pediram indulto do presidente. O presidente, aqui falei, não tem poder de decisão. Tem 2 coisas importantes que ele faz, a função do presidente. Uma delas é indulto. E todo presidente sempre negou indulto a Igal Amir. Ele está até hoje em dia já há 20 e pouco anos, 22 anos na prisão, e provavelmente ele vai morrer na prisão, porque acho que não vai ter presidente que libere uma pessoa que assassina um primeiro-ministro. Desde então, né, a praça começa a chamar Praça Rabin, e até hoje em dia é uma praça central de Tel Aviv. Muitos atos se fazem aqui, se realizam aqui, seja pela paz ou não, seja às vezes atos da direita, pode ter algumas coisas, vai ser muito pouco. Geralmente a esquerda faz isso, ou tem uns shows, tem uns eventos, ou tem a Feira do Livro, que foi aqui há uma semana atrás. É uma praça central que chama, como falamos, Praça Rabin. Isso foi em 10 minutos a história de Rabin. Eu posso continuar falando no ônibus, é uma história muito rica, muito interessante, e como ele é um herói nacional. A gente vai falar dele talvez amanhã, quando visitemos a universidade, porque 2 semanas depois da Guerra dos 6 Dias, ele fala um discurso chamando os países árabes para a paz. 2 semanas depois da Guerra dos 6 Dias, da onde? Da Universidade Hebraica, do anfiteatro da Universidade Hebraica. Ele fala um discurso de paz, mesmo ele sendo o general de conquista que triplica o tamanho do Estado de Israel. Perguntas? Para ver a transação. Uma coisa, boa pergunta. Quando Rabin é sepultado, gente, viram aqui líderes do mundo inteiro.
Entre eles, Arafat também veio, Yasser Arafat. Ele não veio com aquela café, ele veio sem, ele era careca, né? Dava para tirar umas fotos. Viram aqui também o líder, o rei da Jordânia, por primeira vez. Ele veio, já tinha acordos de paz desde o ano 94 com a Jordânia, ele veio por primeira vez em Jerusalém, né? E visita oficial, veio para o velório, sepultamento rápido. E quem veio também foi Bill Clinton, entre outros, Tony Blair, líderes muito inteiros. E o Bill Clinton, no final do discurso dele, tinha lágrimas. Bill Clinton, eram grandes amigos. Ele fala Shalom Haver, que significa, tradução textual é paz amigo, mas como dizendo também se despedindo dele. Até mais, meu amigo. E começaram a ter uns, como chama? Slogan, em stickers, adesivos. Ficava no carro, e aí diz Shalom Haver, a paz, meu amigo, tchau, meu amigo, que o Bill Clinton falou. Depois agregaram Haver Atachasser, meu amigo, você faz falta, estamos faltando aqui. E já se desenvolveu a outras coisas. E até hoje em dia você fala alguns adesivos que falam aqui Shalom Haver, Haver Atachasser. Atachasser você falta, você está fazendo falta. Ok? Voltamos pro ônibus, gente. Aí continuamos falando. Quem quer tirar fotos aqui? Com a noite pode vir o choro, sobressalto e escuridão. Quando em prece e oração muitas vozes se compõem em coro, mas tua ira dura um só